Ritmo de festa que balança o coração. Festa de vida colorida de emoção. Dia de alegria, então sorri e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Hey, 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 hey. Ritmo, é ritmo de festa. Ritmo, é ritmo de festa. Ritmo, é ritmo de festa. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas! Estamos aqui novamente para mais um bimestre juntos com vocês. Eu, professor Volney Paulo Guaranha, estou aqui para dizer que este semestre será épico. Nós vamos fazer uma coisa que nunca se viu antes neste país. Nós vamos fazer uma coisa muito bacana com vocês. Nós estamos pensando, nós 4 professores que vamos entrar aqui nesse bimestre com vocês, vamos trabalhar um conceito que nunca a gente fez, que vocês vai ser pioneiro, que vocês serão os nossos desbravadores das nossas aventuras, né? A gente costuma falar que são as atividades interdisciplinares que cada professor vai estar ajudando com algum segmento, mas na verdade a gente até deu um nome para isso, que são as nossas articulações dos saberes, né? E vocês vão entender que cada um de nós que vamos entrar aqui, a gente vai estar alinhado, vai estar focado nas nossas experiências, nas nossas falas, e vamos ter um projeto, que aí quando nós tivermos a nosso encontro ao vivo, a gente vai explicar melhor como vai funcionar isso, tá bom, gente? E vocês já me conhecem, já sabem como é o meu desenvolvimento, como a gente trabalha muito mais a parte prática. Aqui nas aulas à distância, nas aulas gravadas, a gente vai trabalhar um pouquinho mais o conceitual da nossa disciplina, que é nada mais, nada menos. Bem-vindos à disciplina de movimento, ritmo e diversão, isso mesmo, movimento, ritmo e diversão, né? Quando eu montei a disciplina, eu quis atrelar algumas formações minhas, algumas necessidades que vocês precisam, que a gente precisa nesse período, e de algumas exigências que a gente vem trabalhando. Então, como vai funcionar? A gente vai trabalhar, os outros professores vão trabalhar mais os conceitos, e o Volney vai estar trabalhando alguma parte teórica, e principalmente a parte prática. A gente vai vivenciar aquilo que os professores estão unificando, que a gente está trabalhando em cima, para que vocês entendam melhor essa ideia do movimento, do ritmo e da diversão. Então eu fiz um casamento das minhas formações, né, profissional de educação física e especialista de lazer, de animação sociocultural, e a gente vai trabalhar essa ideia do movimento, do ritmo, e por fim a gente trabalha conceitualmente a parte dos jogos, mas da diversão, do entretenimento em si. Mas, para a gente entender o ritmo e o movimento, eles, na verdade, eles se parecem muito próximos, né? Eles estão bem atrelados, o conceito do movimento, o conceito do ritmo, para a gente poder entender melhor como vai funcionar. Movimento, gente, se a gente for analisar, ele é uma característica imperiosa do ser humano. Desde o momento da nossa concepção até a morte, o movimento ele existe na nossa vida, né? A gente pode estar assistindo televisão ou dormindo, mas o movimento corporal ele está sendo trabalhado. Os órgãos eles estão funcionando, a circulação sanguínea, o sangue está percorrendo as veias, chegando pelas artérias do nosso corpo. Então o corpo ele não está parado totalmente, só vai parar quando a gente bater as botas, literalmente. E aí a gente vai trabalhar um conceito de que o movimento não é aquele movimento de uma aula de educação física, de exercícios físicos, treinamento funcionais e de ginástica. São movimentos da minha pegada que eu faço, né? Que são movimentos e ritmos trabalhando essa parte do viés da ludicidade, da recreação, atividades recreativas que envolvam o nosso movimento. E o ritmo, a gente vai dar um ritmo, a gente vai tematizar as nossas aulas através de ritmos, né? Que aí no primeiro encontro a gente já fala para vocês, e por fim a gente lida com essa parte de jogos, né? Então tem para entender como vai ser a nossa estrutura da nossa aula, vai estar relacionada com
a parte inicial de movimentação, a gente vai trabalhar algumas capacidades físicas, como a coordenação motora, lateralidade, noção de espaço dentro dos jogos que a gente for fazer, das dinâmicas que a gente for fazer, e depois a gente entra com uma atividade também recreativa, com uma atividade lúdica, tá? Então, a gente vai entender por que eu coloquei essa disciplina de movimento, ritmo e diversão. Porque uma tá atrelado na outra, a gente vai precisar fazer um casamento, essas 3 palavrinhas, né? Já está comprovado que dentro da especialização da neurociência, cada vez mais a relação entre o desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos, que a gente tem falado bastante também nesse período, e vamos continuar falando, e do desempenho corporal, o casamento dessas 3 informações que dá o que a gente chama de movimento, né? O movimento, na verdade, gente, ele é uma expressão artística, baseada nas expressões corporais do nosso corpo. Afinal, a gente fala muito sobre a linguagem corporal, é muito presente, né? A gente vai ter um tema que vai falar só sobre isso, sobre a expressão corporal, né? Quem se movimenta tem mais facilidade para construir uma imagem do próprio corpo. E o que é fundamental para o crescimento e a maturidade do indivíduo e a formação da consciência social. Então, quando a gente está em movimentação, a gente consegue perceber, né? Até mesmo quando vocês estão praticando as atividades, eu consigo perceber aquele aluno que tem mais introspecção, que é mais tímido, que é mais extrovertido, porque dentro da ação que vocês executam, o professor, eu já trabalhei essas habilidades em diagnosticar e identificar essas potencialidades em vocês, a gente acaba percebendo, é perceptível isso, porque a movimentação corporal, ela diz muitas coisas, né? Além de exercitar a atenção, a percepção, o reflexo, a noção temporal, ele também colabora, no caso que a gente está aqui no ambiente virtual, para a integração do grupo, a sociabilização, tá certo? Uma vez que somos seres vivos, locomotores, né? Sem dúvida estamos fortemente presos a essas possibilidades da expressão corporal. Então, a partir do momento que a gente é um ser locomotor, né, um ser vivo locomotor, que caminha, que pensa, que age e que reflete em todas as ações, a gente está fortemente ligado com essas questões da expressão corporal. Então, ela se diz muitas coisas quando a gente faz um movimento, né? A gente trabalha esse conceito, tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho, né, dentro dessa minha área, como dentro até mesmo da educação física, que a gente lida muito com a disciplina, com regras, prevenção de saúde, prevenção de valores, cidadania, dentro do estudo da educação física, a gente estuda o movimento, a cinesiologia do movimento, numa ação, num chutar uma bola, numa dança rítmica, no falar, até mesmo no conversar, no dirigir um carro. Então a gente faz todo o estudo baseado em fundamentos científicos, né? E dentro dessa área, ela possibilita aos alunos, em geral, né, dentro da área da educação física, o desenvolvimento das habilidades esportivas, corporais, da participação de atividades culturais, né? Então a gente tem até mesmo a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que hoje entrou fortemente nas escolas, para a gente lidar com a educação física em si, que eu estou falando, ela trabalha a parte de jogos, de esportes, de lutas, de ginásticas, esportes de aventura, atividades rítmicas expressivas, que são as danças, né? E também a parte que a gente trabalha o social, o comportamental, a finalidade de trabalhar o sujeito cidadão, exercer os direitos e deveres para as benfeitorias de uma qualidade de vida, né? Além da prevenção de saúde, o movimento, ele se permite, atrelado ao ritmo, a prevenção dessas, de uma boa qualidade, a promoção de uma boa qualidade de vida, na verdade, né? Então, essa parte corporal, ela promove o desenvolvimento corporal do aluno, para que ele tenha uma vida mais saudável, para que ele se socialize melhor, né, dentro das suas atividades diárias e rotineiras, trabalhe uma questão de espírito de equipe e também está relacionado com a prática do desporto.
né? Que a gente tem aí dentro da terceira idade pessoas que fazem desde aula de ginástica, como também lutadores de boxe, jiu-jitsu, MMA, de lutas, capoeira, que saltam de paraquedas, fazem pilates, hidroginástica, tem inúmeros repertórios de atividades que lida-se não só com o movimento em si, mas com o movimento voltado para o esporte. Não para aquele esporte de alto rendimento, e sim da promoção das qualidades de saúde, né? Promoção e preservação da qualidade de saúde. Tá certo, gente? Então, a gente apoiado nessas informações, o movimento, a educação física em si, né? Ela trabalha essas bases científicas, biológicas, pedagógicas e psicológicas do ser humano. Não se pode somente buscar uma perfeição física, né? Aquela pessoa que tem o corpo saudável, tudo bonitinho, músculos definidos. É preciso também alcançar a personalidade indesejada, o que muitas vezes é o que a gente quer, né? É trabalhar o comportamento do nosso aluno através das expressões corporais que são executadas, tá? Novamente, a ideia de manter a atividade física, ela é muito importante e nos dá muitos benefícios, entre eles a melhoria da nossa imunidade, dificultando que fiquemos doentes. Ainda mais agora nesse período, a gente precisa manter a nossa sanidade física ativa para que a gente tenha uma imunidade melhor e que nós prevenimos de certas doenças e patologias por aí vai, tá certo? E aí a gente entra nessa questão da consciência corporal na terceira idade. Será que vocês estão realmente ativos? Será que vocês estão procurando fazer? De repente, está fechada a academia onde ia, mas eu estou buscando outras formas, em aplicativos, em outros conceitos de procurar a realizar movimentos diários, sair da nossa rotina, ou então, hoje eu quero 30 minutos para mim, para eu me organizar e trabalhar o meu corpo, o meu físico especificamente. Né? A gente entende que na terceira idade é a fase etária de muitas transformações dentro do desenvolvimento humano, né? E que quem atinge a idade do idoso, da terceira idade em si, de maneira diferenciada, leva algumas reações diversas, né? Por exemplo, a perda da competência física, né? Um dos autores, Spirtus, em 2005, ele falou assim, que ao longo da vida, as capacidades físicas servem para realizar algumas atividades. Capacidades físicas que a gente fala de dominância lateral, equilíbrio, força, agilidade, velocidade, né? Incluem as atividades físicas e as vidas diárias. Uma das adaptações que as pessoas têm que fazer, as medidas que envelhecem, é lidar com esta perda de competência e acabam se restringindo a algumas atividades, tá? É fato, gente, que quanto mais longevidade a nossa vida chega, os nossos músculos acabam atrofiando também, né? Não só o esqueleto, mas também como a nossa amplitude motor e tudo mais, certo? Então a gente fala um pouquinho agora sobre a linguagem corporal, sobre esse conceito que é importante a gente entender o movimento e o ritmo. Então a gente vai estar, como eu já disse, falando muito dessas duas palavras juntas, para depois a gente lidar com a diversão. Né? Então a educação motora é um processo do qual vai se formando a personalidade e a cultura de uma pessoa, até mesmo de uma sociedade. Né? A gente pega várias culturas que andam sempre retos, que têm uma postura, os japoneses também, que dentro das suas, os orientais em geral, eles têm uma elegância ao andar, uma postura, nem tão rápidos, mas também não tão devagares, né? Passinhos mais moderados. Então a gente tem toda essa questão da personalidade da cultura. A educação motora é um processo global, onde o homem não é somente um conjunto de pele, ossos e músculos. Ele também é dotado dentro dos elementos psicológicos e espirituais. É aquela história lá do mente sã, corpo sã, né? De trabalhar os dois elementos juntos. Trabalhar fisicamente, também mentalmente, sempre juntos, um atrelado ao outro. Tá certo? E aí a gente entende que, como eu disse já na questão da educação motora, né, ela acontece, o movimento ele está dentro da gente, dentro do homem, embutido no homem, desde o movimento da sua concepção, desde o nascimento até a sua morte, tá? Só que aí a gente entende que os movimentos, eles são exercícios e repetidas tentativas, que a gente chama de treino,
né? O treinamento, por que a gente tem que treinar tanto? Porque a gente tem que ter as tentativas de acertos e erros para chegar no movimento correto. Só que muitas vezes a gente tem vícios posturais, vícios de jogos. Se, por exemplo, um atleta da natação, quando ele está lá fazendo o movimento da braçada do crawl, tem que coordenar o movimento da perna, do braço, com a respiração lateral para poder fazer o movimento correto. Só que cada um acaba tendo um estilo. E aí precisa de um professor, de um profissional, para poder orientar, para que não execute errado o movimento, para que depois, lá na frente, possa ter um problema, né? E esse treino que a gente vem falando, que são essas inúmeras tentativas, onde por meio de exercícios e movimentos, dos mais simples ao mais difícil, né, capacitando, sabe? É o que a gente chama de condicionamento dentro do universo motor, né? Lembra da primeira vez, quem já dirigiu, quem aprendeu a dirigir, como era entrar num carro, aquele desespero que tinha que olhar tudo, aquela coisa tensa, nervosa, eu tenho que virar para a direita, eu preciso ligar a seta, se eu tenho que jogar para cima, para baixo, né? Hoje mudou-se muito a questão do carro, mexer no câmbio, hoje já tem carros automáticos, tudo mais. Mas com o tempo, né, que não precisou de tanto tempo assim, já condicionou a informação do movimento de dirigir, de pegar no câmbio, de dar tchau, de conversar com alguém e tudo mais, mexer no espelhinho. Já automatizou. O próprio corpo já levou essas informações, as sinapses nervosas, já levou essa informação para o nosso tico e teco, para o nosso cérebro, e ele já condicionou. Eu entro no carro, jogo a bolsa e pronto. Tem gente que já põe a mão lá para fora. Cuidado que isso dá multa, não faça isso. Mas já condicionou o movimento de ter que trocar a marcha, dirigir, até mesmo no pensamento de que o caminho que eu tenho que fazer. Antes eu pensava, no início, a gente acaba pensando, eu tenho que fazer isso, a rota é essa, aquela. Só que hoje a gente já viu o quê? Uma necessidade, o próprio corpo já condicionou, é o treinamento, né, que eu tenho que fazer determinadas ações. Até mesmo também, como a gente pode falar, em movimentos domésticos, de limpar, de estender, de varrer. Então a gente não precisa de alguém me ensinar. Eu já tenho a minha técnica, eu já tenho o meu estilo de varrer. Se está certo ou errado, alguém pode até olhar, observar e comentar, mas a gente já tem a nossa identidade corporal. Tá? E para nós perdermos essa identidade corporal, na idade ativa, na terceira idade, já é um pouco mais difícil, porque nós somos mais resistentes, tá certo? Um outro conceito que a gente fala, um estudo que está muito presente dentro desse universo motor, é a psicomotricidade ou psicocinética. Né? Hoje já tem muitos estudos, as pedagogas estão trabalhando a ideia do desenvolvimento motor nas crianças, e percebeu-se, né, que isso vem da teoria de que quando a criança, quando era pequenininha, bebezinha, ela não tinha oralidade para se comunicar, ela fazia através dos movimentos gestuais, né? O vocabulário dela era gestual, então a gente entendia o que ela queria se comunicar através do movimento. Então percebeu-se que esse estudo da psicomotricidade, que é um estudo da psicologia junto com o desenvolvimento motor, ele percebeu-se que adquirindo esses estudos você conhece melhor o corpo, você faz um ajuste, um aperfeiçoamento dos esquemas e dos movimentos disponíveis, né? Enriquece o acervo motor da pessoa, e ainda em qualquer faixa etária a gente pode lidar também com a motricidade, não é só para o universo invertido, tá? E trabalha também com o desenvolvimento dos sentidos e das atividades mentais, né? Então, para a gente entender essa parte motora, para a gente estar chegando no finalzinho da nossa aula, a gente trabalha os objetivos biopsíquicos, que é o movimento e as atividades físicas, e a vida ativa, trabalhando os músculos, corpo pela sua totalidade, e os objetivos socioespirituais, que aí a gente lida a questão da formação do caráter e da personalidade, né? E aí é onde a gente entra também a parte dos jogos, que na sequência a gente vai ter uma ideia cronológica de falar sobre a importância do movimento, necessidade do movimento, por que a gente precisa lidar com esse movimento, para depois a gente chegar no objetivo do jogo, dessa formação do caráter e da personalidade, né? Porque é através do jogo que a gente descobre a personalidade de um brincante, por exemplo, porque o que ele sente, as suas emoções, os seus temperamentos, a timidez, a agressividade, a alegria, a introspecção, a liderança, é através do jogo que eu identifico, que eu já falei isso
e eu acabo percebendo muito isso em vocês, né? Com os jogos e com as atividades recreativas que nós vamos fazer, a gente precisa aprender a aceitar, a controlar as nossas emoções, a expandir os nossos sentimentos, criar situações novas, né? Conviver com grupos homogêneos e heterogêneos, e sempre respeitando a individualidade de cada um de nós. Tá certo, gente? Então vai se basear mais ou menos assim nessas aulas. E desta vez eu inovei também, novamente. Ao invés da gente colocar os nossos sementinhas de reflexão, eu vou trazer frases para nós pensarmos, artigos para nós pensarmos. Vou trazer qualquer dia algum depoimento, alguma coisa assim, que faz com que a gente reflita sobre aquilo. Então eu vou finalizar a minha aula de hoje, antes do ritmo de festa, para a gente trabalhar com essa necessidade de botar o corpo em movimento, tá? Dizendo assim para vocês, ela foi tirada da revista Nova Escola, que o texto é sobre o corpo, o movimento e a aprendizagem. Então é para refletir e para pensar. As descobertas feitas com o corpo deixam marcas, são aprendizados efetivos incorporados. Na verdade, são tesouros que guardamos e usamos como referência quando precisamos ser criativos em nossa profissão e resolver problemas cotidianos. Os movimentos são saberes que adquirimos sem saber, mas que também ficam à nossa disposição para serem colocados em uso. Boas práticas, pessoal, bem-vindos a essa